Olá, meus amigos e minhas amigas da Casa do Caminho Pronto Atendimento Espiritual. Eu me chamo Paula Viana e é com especial alegria que eu me dirijo a vocês no dia de hoje, a convite da nossa querida Geisa, estando aqui pela primeira vez, mesmo que de maneira remota, né, virtualmente, eu consigo sentir a energia amorosa de vocês, porque eu já estive na Casa do Caminho de outra maneira, como assistida, né? Usufruindo desses maravilhosos tratamentos que vocês ofertam a toda a comunidade de maneira tão amorosa, tão carinhosa. E aí eu posso dizer que não só eu, como alguns outros familiares que nos beneficiamos, pudemos aí absorver, sorver desse amor, dessa fraternidade que todos esses trabalhadores queridos emanam para todos nós que chegamos aí tão necessitados de um carinho, de uma atenção e de atendimento espiritual. Então, recebam todo o meu carinho e toda a minha alegria. Nós hoje resolvemos falar especialmente a vocês sobre o capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Essa bem-aventurança, que está no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das 8 que compõem o Sermão do Monte, o tão narrado por tantas pessoas, Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5 de Mateus, e que Jesus teve a grandiosidade de separar 8 ensinamentos para nos auxiliar na edificação desse tão sonhado reino dos céus, que como bem ele nos diz, já inicia-se, né, em bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e encerra também da mesma maneira, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus, a edificação desse reino do Espírito em nós, é o grande objetivo dessas lições que o Cristo veio nos dar. E o bem-aventurados, os misericordiosos, está ali no meio do caminho, nos dando também grandes oportunidades de reflexão acerca desse tema. Mas quando nós pensamos no entendimento das bem-aventuranças à luz da doutrina espírita, é curioso observar que quando Allan Kardec resolve escrever o livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz desde a introdução que ele não iria nos revelar, né, trazer o entendimento, as interpretações dos textos bíblicos selecionados em uma ordem cronológica. Mas, ao contrário, ele iria trazer esses textos dentro de um encadeamento de ideias que fosse facultando, de uma maneira mais didática, o entendimento da mensagem de Jesus. E isso também está muito bem escrito lá em Obras Póstumas, quando eles nos dizem que Kardec separou de maneira didática e minuciosa essa ordem. Então, quando nós vamos aqui estudar um de seus capítulos, nós não vamos deixar de lado todo esse didatismo, né, do nosso querido codificador. Ao contrário, nós vamos usar justamente esse caminho que ele percorreu para trazer a interpretação dessas mensagens, para que nós também possamos melhor compreender esse capítulo das bem-aventuranças, sobretudo da misericórdia divina. Então, gente, quando nós olhamos o Sermão do Monte na perspectiva de uma única encarnação, ele nos parece quase que inexequível, né? Não é capaz a gente pensar na possibilidade de nós executarmos ali todas aquelas 8 bem-aventuranças com profundidade, com vivência, com entendimento em uma única encarnação. Porque nós ainda temos tantas imperfeições, tantas vicissitudes, né? Que é difícil a gente tentar dar um salto quântico desse numa única existência. Os próprios espíritos nos dizem que a evolução não dá saltos, né? Então, quando Kardec começa a escrever o Evangelho,
Os 4 primeiros capítulos são fundamentais para entendermos quais são os pensamentos que vão nortear todo o entendimento dali para frente. E ele já começa nos dizendo que, no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. A nos dizer que o Espiritismo é essa continuidade da revelação. Dizendo que, da mesma forma que Jesus não veio derrogar aquilo que foi posto na lei mosaica, e o Espiritismo também não veio derrogar nem a lei mosaica dos primeiros profetas de Moisés, nem tampouco o que Jesus veio nos dizer. Afinal de contas, desde o livro dos Espíritos, nós já temos lá quem é o grande guia e modelo da humanidade, e eles nos dizem: vede Jesus. Então, nunca poderíamos desprezar tudo aquilo que é de interpretação dos textos bíblicos que foi feita até aquele momento da codificação espírita. E isso é muito interessante. Então, nós entendemos que, como está lá na introdução de o Evangelho, o Espiritismo é essa grande chave de leitura. Ele vai nos trazer algumas interpretações que vão clarear as nossas ideias para aquilo que Jesus veio nos falar. Logo na sequência, ele nos diz, depois de eu não vim destruir a lei, ele diz: o meu reino não é deste mundo. E é interessante Kardec trazer esse segundo capítulo, porque, de fato, que o reino de Jesus não é desse mundo. Não é desse mundo material. É o reino do Espírito. Tudo aquilo que ele veio nos ensinar, tudo aquilo que ele veio construir, é para essa edificação desse reino no nosso coração. Jesus foi um grande e é um grande reformador de almas. Ele veio regenerar o nosso próprio espírito para esse reino da imortalidade. Então ele vem trabalhar as questões mais sutis, que são os tesouros dos céus. Como ele já nos dizia, né? Não entesoureis na terra, onde a traça corrói, os ladrões roubam, né? A ferrugem oxida, mas entesourei nos céus, onde nada disso vai acontecer. Então, são virtudes que, quando adquiridas, nós carregamos pela eternidade. Então, esse é o reino de Jesus, que não é deste mundo do imediatismo, do materialismo, das disputas, do egoísmo, da vaidade. Não é. Então, ele nos mostra a continuidade da revelação, nos assevera que o reino de Deus não é deste mundo. Aquilo que nós precisamos aprender tem que transcender a matéria, e é por isso que a revelação dos Espíritos nos proporciona esse ampliar de consciência, né, para as percepções daquilo que é do Espírito. E na sequência também nos diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, esse Jesus, o nosso Cristo, governador espiritual do nosso orbe, que foi capaz de exemplificar, de testemunhar, de seu próprio evangelho vivo, nos trazendo todos aqueles ensinamentos. Ele também evoluiu. Ele também passou por um processo de evolução, obviamente que em outros orbes. Porque se quando, na condição de governador da Terra, quando o nosso planeta foi formado, há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, ele já era o Cristo, né? Então, ele teve a sua evolução certamente em outros planetas. Mas não só o Cristo evoluiu em outros planetas. Todos nós espíritos temos a oportunidade de evoluir em diferentes moradas da casa do Pai. Então, esse outro entendimento também é muito importante. Porque se eu olhar Jesus como personalidade histórica, eu vou achar, meu Deus, nasceu pronto. Porque é capaz de executar tudo isso dessa forma, já que há tanto tempo atrás já nos trouxe todas essas lições que até hoje nós, enquanto humanidade, não conseguimos ainda executá-las todas, às vezes nem um décimo, não é verdade, gente? Então, esse raciocínio é muito importante para entendermos que aquela figura que testemunhou tudo aquilo e que simplificou tudo aquilo foi capaz de dizer
que nós também conseguiríamos, porque ele teve a sua trajetória espiritual. E nós aprendemos lá na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, que os espíritos, quanto mais evoluídos, mais alargada a sua capacidade de compreensão, de entendimento, eles olham para os nossos equívocos com esse olhar de misericórdia, porque entendem que nós estamos em vias de evolução. Nós estamos no processo, na caminhada, que chegaremos lá, se esse for sempre o nosso norte, e porque a lei de progresso nos alcança a todos. Então, por mais que demore mais para uns e menos para outros, todos nós chegaremos lá. Então, Jesus era capaz de olhar para as nossas ações e compreender e enxergar em nós toda aquela potencialidade que nós tínhamos em germen. Ele olhava para mim, ele olhava para você, ele olhava para Zaqueu, ele olhava para qualquer um e via toda aquela potencialidade daquele que tem a lei divina gravada na consciência, que é uma grande bússola para todos nós. Então, depois que eles nos dizem esses 3 postulados, Kardec vem nos falar que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí ele vai trabalhar a temática da encarnação, o objetivo da encarnação. Porque, como eu falei, olhar todo e qualquer ensino do Evangelho na sua plenitude, na sua máxima capacidade de execução, na perspectiva de uma única existência, é trazer aquilo para o campo do tópico. Mas quando nós olhamos as reencarnações, né, como oportunidades que Deus nos dá para que a gente, em nos equivocando, pudéssemos ter sempre a oportunidade do recomeço para testemunhar, para viver, para provar, para experienciar. E daí termos o mérito da nossa evolução. Isso é de uma grandiosidade, isso é de um amor, isso é de uma misericórdia sem fim. Então é muito interessante olhar esses 4 primeiros capítulos como capítulos norteadores de postulados importantes que o Espiritismo vai trabalhar em todas as obras. E quando nós estamos falando dos ensinos morais, são grandes norteadores de entendimento. E ele já começa a interpretação da bem-aventurança por bem-aventurados os aflitos. Porque se tem uma coisa que quando nós encarnamos aqui na Terra, nós passamos, meus amigos e minhas amigas, são provas. São testemunhos, são sofrimentos dos mais diferentes aspectos, seja financeiro, seja em família, seja de saúde. A gente não pode dizer que em uma única encarnação, nenhum de nós passamos por algum tipo de testemunho do sofrimento. E tudo que nos acontece tem uma causa. E é isso que ele vai trabalhar nesse capítulo 5º, tão necessário também para entender a misericórdia. Porque eu vou entender por que eu sofro. A justiça das aflições. Então Deus seria injusto de fazer uns sofrerem e outros não? Então a misericórdia divina, a justiça, o amor, né, que norteia a lei divina. Causas anteriores, causas atuais. Então, se eu olho tudo que eu sofro, as minhas relações difíceis em família, por exemplo, pessoas que encarnaram comigo no mesmo ambiente familiar e que eu não consigo me relacionar, por exemplo. Essas pessoas estão na minha vida por quê? Mas se eu olho para essa existência e não vejo nada que pudesse nos antagonizar, então eu me recordo. Ninguém pode ver o reino dos céus sem não nascer de novo. Eu me recordo das encarnações. E eu vou pensar de todas as possibilidades de contato que nós tivemos em outras existências. E vai continuar nos falando do bem e mal sofrer, não é? Da nossa condição enquanto compreendendo o nosso sofrimento, poder aprender com ele e evoluir, né? O mal e o remédio. Aquilo que muitas vezes para nós é um grande mal,
é, na verdade, o grande remédio que nós precisamos. Então, esse capítulo 5 vai trabalhar muitas questões importantes. Porque quando eu entro num processo, por exemplo, de necessidade de perdão, eu vou ter um olhar mais ampliado para a situação que eu estou vivenciando. Eu vou ter que aprender a extrapolar ela dessa perspectiva material, para que eu possa me colocar de uma maneira mais inteligente diante daqueles meus desafios e que nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente. E seguindo aí, depois que ele nos apresenta o sofrimento, ele vai nos falar do Cristo Consolador. Poxa, eu sofro, mas eu tenho um Cristo que me diz que me aliviará, que aliviará a todos nós, porque o seu jugo é leve. E o que ele quer nos dizer com isso? Que apesar de testemunharmos provas muitas vezes duras, se nós observarmos as suas leis, o seu evangelho, as suas lições, nós vamos aprender a passar por ele de uma maneira melhor, porque vamos internalizar e vamos usar ele como ferramenta de evolução, como ferramenta de compreensão. E é por isso que o jugo e que o fardo se torna leve. É por isso que ele nos alivia. Porque quando eu olho e me prendo e me fixo no problema, olhando somente todo o mal que ele tem a me causar, ou que está me causando, o que potencialmente pode me trazer de dano, se eu me fixo somente nisso, eu não tenho esperança, eu não tenho consolação. Eu tenho desespero, eu tenho ódio, eu tenho revolta, eu tenho rancor. Então, quando eu entendo a mensagem do Cristo, quando eu trago o Cristo para o meu mundo íntimo e passo a me relacionar com Ele na intimidade das suas lições, tentando que ela clareie o meu entendimento da minha existência, ele me consola. Por isso que ele é consolador. Então, seguimos aqui aprofundando essas percepções. E aí, mais adiante, ele vai nos trazer outras lições igualmente importantes, que são as 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, quando ele vai nos trabalhar aqui a questão da humildade, do orgulho, né? Como esses são vilões. O orgulho, a vaidade, o egoísmo são vilões que retardam a nossa evolução. E segue nos falando também, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Falando mais uma vez aí da questão da simplicidade, da humildade, da doçura, né? Que não podem ser apartadas daqueles que desejam evoluir e que justamente antagonizam com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. A humildade, a paciência, a mansuetude, a docilidade são leis que facultam a caridade e a vivência do amor, diferentemente das outras que nós falamos. Então, ele segue trabalhando o nosso campo mental, nos preparando para poder vivenciar, experienciar o exercício da misericórdia. Mas antes ainda de nos falar da bem-aventurança da misericórdia, ele nos lembra que a verdadeira pureza não está só nos atos, ele está também nos pensamentos. Então ele fala: aquele que tem limpo o coração não tem maus pensamentos. Isso é muito importante, porque o coração, que para algumas civilizações é o grande cérebro, é onde reside a nossa mente, e isso a neurociência do comportamento também está começando a fazer algumas análises com relação a isso, porque o nosso cérebro,
quem irriga, né, as nossas células neurais, é essa microcirculação cerebral, né, que é como se fosse uma raízes do nosso coração, né, que faz essa circulação maior para dentro do nosso cérebro, levando nutrientes, né, levando energia. Então, é muito interessante pensar nessa perspectiva e o coração precisa estar limpo para que eu não acumule mágoas, para que eu não acumule ódios, para que eu não acumule desejos de vingança, para que eu não obscureça, né? Que eu não turve a minha visão para o entendimento. Então, ter limpo o coração, ter puro o coração, é muito fundamental para que o entendimento possa se estabelecer. Mas além de trabalhar a pureza de coração, a pobreza em espírito com as questões da humildade, da simplicidade, do combate ao orgulho, ele fala de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Porque a brandura e a paciência, aqueles que são pacificadores, eles herdarão a terra. Porque nós não podemos incentivar o nosso lado belicoso. O nosso lado belicoso, ele só destrói, ele não constrói. Se nós não exercitarmos essa pacificação interior, eu simplesmente vou para o conflito, eu vou para o duelo. Eu vou para a exacerbação do sofrimento, ao invés de uma atenuação, pela brandura que acalma, pela paciência que serena. E não é à toa que na transição do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, para então o bem-aventurados os misericordiosos, nós temos a linda mensagem da paciência. Essa mensagem que já num trecho de destaque nos diz o seguinte: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova é a maior das caridades, porque nos diz que fazer a caridade com a esmola, a caridade material, é ser fácil. Mas a caridade moral requer renúncia. O perdão requer renúncia, requer esquecimento de si mesmo. E por isso é muito difícil, porque nós somos muito orgulhosos ainda. Nós somos muito vaidosos ainda. Então, renunciar a nós mesmos para experienciar o perdão é uma das provas mais duras e por isso a mais meritória. Uma das mais meritórias por conta da dificuldade que ela se apresenta para nós. Então, quando a gente chega nesse ponto da leitura do Evangelho, adentrando o capítulo de Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, a gente entende porque Kardec teve a preocupação de percorrer todo esse caminho para chegar na misericórdia. Porque se nós não trabalharmos os nossos campos de inferioridade moral, que nos afastam desse reino dos céus, desse reino do Espírito, nós não vamos ser capazes de perdoar, de não julgar, de sermos indulgentes, que é tudo que o capítulo de Bem-aventurados os misericordiosos irá trabalhar. E, gente, é interessante, porque quando nós entendemos isso, nós vamos observar que aquelas figuras que se apresentam para nós como desafios nessa encarnação, e certamente que nós também somos desafios para outras pessoas, porque todos temos os nossos defeitos, todos nós temos aqui as nossas dificuldades e temos os nossos desafetos ainda. Então, eu sou certamente desafio para alguém, tanto quanto outras pessoas são ainda desafiadoras para mim. Mas aí
com essa primeira alargada aí de percepção que Kardec nos proporcionou até aqui, nós vamos entender que, na verdade, nós somos personagens trainers do espírito, uns dos outros. É verdade. Porque o que é o personal trainer? Quando a gente vai para a academia malhar, o personal trainer é aquela pessoa que vai nos oferecer todo aquele treinamento, aquela série de exercícios para que nossa musculatura fique forte. Mas aqui a musculatura que nós vamos trabalhar são as fibras do nosso coração. É o nosso espírito, é a nossa alma. Essa é a que precisa se exercitar para evoluir. Então, quando nós encontramos esses elementos desafiadores, nós estamos olhando para aquelas grandes ferramentas de evolução. Nós estamos olhando para os nossos personagens trainers do espírito. E é por isso que quando nós vamos falar da misericórdia, nós vamos entender que nós precisamos agir com misericórdia para que a misericórdia nos alcance. Porque todos nós, nessa vivência em sociedade, vamos facultar uns aos outros essas oportunidades de aprendizado. Então, tanto eu preciso da misericórdia quanto o outro precisa. Então, se eu sou misericordioso, eu também vou receber a misericórdia. Nesse capítulo, Kardec já inicia, os espíritos já iniciam dizendo: perdoe para que Deus vos perdoe. E nessa passagem em específico, ele diz assim: a misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ô, gente, a gente percorreu esse caminho inteiro para chegar nesse capítulo e ele já iniciar com essa frase, que é a consequência justamente do capítulo anterior. Então, não é possível, né, a gente ser caridoso sem aliar a misericórdia à brandura, né, para que o perdão seja possível. E aí ele vai falar do esquecimento do passado, do esquecimento daquilo que nós sofremos, né? Para que o perdão seja possível. E quando a gente fala isso, é interessante porque o próprio Divaldo fala assim: a memória é algo fisiológico. E é verdade. Nós aprendemos isso. Ela é fisiológica. Mas nós também sabemos que quando nós reforçamos um pensamento, ele toda hora fica ali, ó, acendendo, que nem um pisca-pisca na nossa mente. Então, todas as vezes que eu fico reforçando uma situação que eu sofri, uma emoção ruim, uma emoção que pesa o meu coração, uma mágoa, um rancor, que eu fico ali toda hora rebobinando aquela fita, nem fala mais rebobinar a fita, né, gente? Pula aí esse detalhe. Todas as vezes que a gente fica ali revisitando aquelas experiências, o que é que eu estou fazendo, afinal de contas, se não reforçar os mecanismos da memória? E eles também nos dizem uma coisa curiosa. Nos dizem que as almas elevadas se colocam acima dos acontecimentos, de um modo que eles não atingem. E as almas ainda mais inferiores, como nós, elas não conseguem se elevar acima dos acontecimentos, portanto sofrem penosamente e se encolerizam, e sentem raiva, e sentem ódio, e por isso ampliam, né, todo o seu sofrimento. Então, o que é que a gente pode aprender desse primeiro postulado aí? De que é preciso perdoar. Primeiro, precisamos ter inteligência e não reforçar os mecanismos da nossa memória. E isso vai passar por um processo de trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Porque quando eu digo assim, nunca que eu vou esquecer o que você me fez, porque você me magoou profundamente, eu estou dizendo que eu vou reforçar diariamente aqueles fatos para que eu não perdoe. E por que eu faço isso? Vocês já pararam para pensar que quando a gente não
perdoa alguém, quando a gente resolve não perdoar uma pessoa, essa dificuldade de perdão está dizendo muito mais de nós do que do outro? Porque o outro pode nos ter feito algo grave, mas pode nos ter feito algo ínfimo. E quem vai dar a importância ao fato, senão eu? Sou eu que estou dando peso à importância daquela situação. Então, se eu decido que aquilo não é tão importante, ela não vai ser tão importante. E eu vou me colocar diante do fato de uma maneira racional. Eu posso olhar para o fato e dizer: ele é tão imperfeito quanto eu sou, nesse momento ele se equivocou. Usar de empatia, será que se fosse eu que estivesse no lugar dele, eu não faria o mesmo? Será que eu faria pior? Será mesmo que eu faria diferente? Porque aí já entra o segundo ponto desse capítulo, né? Que é a questão de reconciliar com os adversários. Porque reconciliar com os adversários é tão importante, porque Jesus diz assim: reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas por quê? Primeiro, porque a gente sabe que somos espíritos imortais e que se eu não resolver a minha arenga, a minha querela, a minha briga, a minha picuinha, né? Nessa vida, eu vou seguir pela erraticidade, com esse ranço, com essa confusão, que em algum momento eu vou ter que parar para fazer esse enfrentamento. Então não adianta fugir, tá? Se nós já temos ferramentas aqui, esclarecimentos, pessoas que nos dão suporte, situações que nos encorajam a fazer aquilo, que nós recolhamos tudo isso e partamos aí para algum nível de entendimento. O que não quer dizer que eu vou ter que virar amigo íntimo e ficar frequentando a casa e não tomar cafezinho junto. Mas é entender que eu preciso apaziguar o meu coração com relação àqueles acontecimentos e com relação àquela pessoa. Então, não vou reforçar mentalmente os fatos e vou decidir me libertar. Eu vou decidir entender, compreender o outro e me reconciliar com ele. Porque a grande dificuldade da reconciliação, grande dificuldade do perdão está justamente num outro capítulo, num outro item desse capítulo, que é: eu reconheço a trave. Eu reconheço o cisco no olho do outro, mas não reconheço a trave do meu, né? Ou seja, eu vejo o defeito alheio e não me observo, né? Então, estou tão preocupada em apontar os erros do outro, eu não estou olhando os meus. Porque se eu olhasse os meus erros, se eu me conhecesse, e aí o autoconhecimento entra também como ferramenta para a experiência do perdão. Porque quando eu me conheço, eu sei que eu tenho vícios e virtudes. Eu sei que eu também tenho grandes dificuldades. E da mesma forma que eu tenho dificuldades, o outro também tem. Então, quando eu uso o autoconhecimento para entender que o outro é semelhante a mim, com suas imperfeições e também com as suas virtudes, mesmo que em níveis diferentes, eu vou entender que muito mais do que eu apontar o erro do outro, eu preciso entender que todos nós, por conta das nossas imperfeições, podemos nos equivocar. E quando eu faço isso, eu sou mais empático e eu consigo ter mais misericórdia. Eu consigo ter mais compreensão. Porque eu percebo que eu também falho. Porque muitas pessoas, quando julgam de forma dura o outro, se colocam numa posição como se eles fossem pessoas, né? Como se fôssemos, vou tirar do campo da terceira pessoa, né? Como se nós, né? Fôssemos ali seres que não erram. Quando nós nos recordamos da passagem de Jesus, né? Com a mulher adúltera, que também é narrada nesse capítulo, quando levam até ele uma mulher que foi pega em adultério, e pergunta a ele: e agora? A lei mosaica manda apedrejar. E eles queriam testar Jesus. Você vai ser contra a lei? Né? Ele tinha dito que não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Qual seria o cumprimento aí? Qual seria a exemplificação aí?
e vai passar por essa lição, né? Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E então ele abaixa-se, começa ali desenhar na areia, e quando ele ergue os olhos, todo mundo tinha ido embora. A mulher adúltera estava ali em pânico, até porque ela ia ser morta pelo apedrejamento, que era a penitência, né, que ela teria que cumprir segundo a lei. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Então, foram todos embora. E por que fomos embora? Porque todos temos telhado de vidro. Às vezes, nós já não incorremos mais naquele erro específico, mas temos uma centena de outros, que às vezes são até mais graves. Então, quando eu olho para mim, fazendo essa viagem interior de autoconhecimento, eu melhor compreendo o outro. E aí tem aquela máxima, que vai ser justamente o capítulo de sequência, os dois próximos aí, que Jesus também nos ensinou, que amar ao próximo como a si mesmo e amar os nossos inimigos. Amar o próximo como a nós mesmos. Então, como eu me amo? Desejar o outro aquilo que gostaria que vos fizessem. Eu gostaria de, experienciando uma situação, ser julgada de maneira dura, porque nem... Às vezes a gente tem uma coisa interessante. Se a gente seguisse o olho por olho, dente por dente, às vezes a gente era mais justo do que tentando não seguir nada, sabia? Porque olha só, às vezes uma pessoa cometeu um crime, ela, vou dar um exemplo, que está lá até há 2000 anos, né? O cortejo de Públio Lentulus vinha passando e um jovem jogou uma pedra. Machucou Lívia. E aquilo enfureceu Públio. O que Públio fez? Se ele fosse aplicar a lei de talião, ele no mínimo ia devolver uma pedrada no jovem. Mas foi isso que ele fez? Não. O que foi que ele fez? Ele mandou o menino ser açoitado e enviou ele para as galeras romanas, que era a pior punição que alguém poderia dar naquela época a um indivíduo. E mesmo o pai suplicando a Públio que tivesse misericórdia, que aquilo foi coisa de um jovem, de um garoto juvenil, né, que tinha lá suas dificuldades, inclusive era um miserável e veio passando um cortejo com muita opulência, certamente que ficou bastante incomodado e teve uma reação. Mas olha qual foi a reação de volta de Públio, muito mais intensa do que a que originalmente gerou nele alguma malquerença, né? Machucaram a esposa com a pedrada e ele condena o menino praticamente à morte por conta dessa pedrada. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa em nossa vida diária? Alguém nos faz um mal, mas nós revidamos potencialmente aquilo, multiplicado a enésima potência. Nós damos aquilo uma dimensão enorme e revidamos de uma proporção que é ininteligível comparado com aquela nossa agressão inicial. Então, quando eu faço o exercício da caridade, da empatia, que é muito mais possível de ser feito quando eu me conheço, porque, como falamos aqui agora, recente, né? Eu entendo as minhas imperfeições, entendo também as do outro. Então, se eu não faço esse movimento, gente, eu tenho uma chance gigantesca de ser muito mais duro com o outro do que ele até foi comigo inicialmente. E esse é um ponto que nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós potencializamos os nossos sofrimentos por conta desse desajuste de reações, tá? Então, observemos como nós estamos lidando com as situações que nos chegam. Então, quando eu disse lá atrás que quando eu não tenho condição de perdoar alguém, eu digo que não sou capaz de perdoar alguém, eu estou dizendo mais de mim do que do outro. Da mesma forma que quando eu reajo de maneira desproporcional, isso também fala muito de mim, porque o
outro fez um ato. Mas eu não posso controlar a ação do outro, eu posso? Eu posso transformar o outro? Não. Mas eu posso me transformar? Eu posso observar as minhas reações? Posso, né? Então, eu opto por perdoar ou não perdoar. Eu opto por me transformar ou não me transformar. Eu opto por me reconciliar ou não me reconciliar. E muitas vezes a gente oferece a reconciliação e o outro não aceita. Aí é um problema do outro. Se eu limpo o meu coração, eu retiro do meu coração toda a mágoa, e o outro ainda resolve carregar com ele, aquela mágoa, esse é um problema que ele vai ter que trabalhar. Eu já trabalhei o meu campo íntimo, né? E não vou oferecer resistências à reconciliação. Então, não perdoar é uma atitude que nós precisamos estar com todos os nossos radares ligados quando a gente resolve adotar essa atitude. Por quê? Porque eu posso estar reforçando atitudes orgulhosas, atitudes vaidosas, atitudes egoístas. Eu posso estar sendo pouquíssimo empático com a falha do outro, né? Eu posso estar tendo uma reação desproporcional, né? Que vai estar ali sinalizando alguns conflitos internos que precisam ser trabalhados. E muito mais do que isso. Quando eu opto por não perdoar e eu opto por carregar comigo toda aquela sorte de carga energética, eu ainda posso acarretar doenças, né, que vão ser psicossomáticas, que vão se manifestar no nosso corpo físico por esse desalinho mental e emocional, né? Eu posso atrair obsessões, porque eu vou estar num desajuste, na distonia, numa baixa frequência vibratória, e as minhas companhias espirituais, portanto, vão ser também tão infelizes quanto eu estou sendo infeliz, porque nós aprendemos que céu e inferno são estágios, né? São frequências energéticas, né? São padrões mentais, são realidades criadas, né? Então, por meu campo íntimo, por meu campo magnético. Então, eu não preciso desencarnar para estar no inferno, nem preciso desencarnar para estar no céu. Eu posso viver céu e inferno encarnado a depender das minhas escolhas, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então, alargar a consciência e autoconhecer-se, que uma coisa é consequência da outra, é também trilhar caminhos mais felizes no sentido do entendimento, no sentido da reconciliação, que não pode deixar de ser observada por nenhuma de nós. Então é por isso que os espíritos vão nos dizer que o orgulho, gente, é um grande obstáculo para o progresso, porque ele gera entraves, ele faz muros que impedem o entendimento. Então, é muito interessante isso. Quando eles nos dizem não julgueis para não ser julgados, né? Não quer dizer que eu vou olhar uma situação errada, notoriamente equivocada, muitas vezes extremamente danosa, até a coletividade, e vou fazer vista grossa e vou ser leniente com o mal. Não. Eu vou observar a situação e eu vou tentar atuar sobre a situação e não desprestigiando o indivíduo. Porque o indivíduo, assim como eu, está em vias de progresso. Vai falhar, como eu vou falhar. Certamente vou falhar. Já falei 1000 vezes e vou continuar falhando até que um dia não fale mais, né? Mas o que é importante, além de calibrar o julgamento usando as lentes do Evangelho, para não ter essas reações desproporcionais que nós falamos aqui, a exemplo de Públio e a exemplo de muitas outras situações que nós temos, né? Quando uma criança esbarra na gente, eu tenho um filho vai fazer 4 anos. Se ele se esbarrar em mim, eu vou entender que ele é uma criança que ainda está, né, dando seus passos ali, se equilibrando e que não tem muita noção de espaço e se esbarrou. Eu vou compreender que ele teve uma atitude condizente com a sua evolução naquele estágio, né? Por que que quando o outro me atinge, eu também não sou capaz de fazer essa mesma análise para ele?
Bom, se ele foi capaz de executar essa ação nesse nível, é porque ele ainda está também em vias de progresso. E ser capaz de agir com misericórdia com relação à falta do outro. E aí nós vamos lembrar do BIP, né, da caridade como entendia Jesus, que vai estar aqui narrada em um Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não existe como exercer a caridade moral sem fazer todo o bem possível a todas as pessoas indistintamente. Sem ser indulgente para com as faltas alheias, porque, como eu falei, todos nós temos as nossas imperfeições e vamos falhar. Então, tanto quanto eu preciso de indulgência, o outro também precisa de indulgência. Calibrar as nossas lentes com as lentes do Evangelho para julgar na medida correta, né? De julgar o outro da mesma forma como eu me julgo. E talvez até com mais severidade para comigo do que para com o outro, né? Observar as ações como lições a serem aprendidas, ao invés de destacar o indivíduo, né? Destacar o acontecimento e tirar proveito das lições que aquele acontecimento tem a nos ofertar. Isso é fazer uma fé raciocinada. Isso é usar o evangelho como ferramenta de evolução. Isso é compreender o que aquelas mensagens querem nos dizer. Porque se eu dissesse simplesmente perdoar é esquecer, a pessoa vai dizer, mas eu não consigo esquecer, então eu não consigo perdoar. Então, perdoar não é esquecer, mas é não reforçar aquelas situações mentalmente, é não vibrar contra o outro, é conseguir fazer exercícios de perdão que muitas vezes vai começar simplesmente não desejando o mal. Porque o perdão não é hipócrita, gente, e ele é processual. Às vezes a gente acha que perdoar alguém é de um dia para a noite querer abraçar e beijar, e não é assim. Então eu tenho estágios de perdão, e esses estágios precisam ser respeitados. Mas nós falamos demais do perdão ao outro, né, da misericórdia com as faltas do outro, que vai passar pela indulgência, do não julgueis, né? Do perdão das ofensas. Mas e o auto perdão? Será que nós estamos conseguindo nos perdoar? Será que nós estamos conseguindo compreender que nós também falimos, mas que nós estamos em vias de progresso? Será que nós conseguimos já nos alegrar com os passos que nós já conseguimos dar em direção ao Cristo? Isso também precisa ser trabalhado em nós. A misericórdia para com o outro, mas a misericórdia para conosco mesmo. O perdão para o outro, mas o perdão para nós mesmos. A indulgência para com as faltas alheias, mas a indulgência para com as nossas próprias faltas. Mas não como desculpa, mas como compreensão. Errei, não quero mais errar, vou tentar mudar. E exercitar isso diariamente. Porque o dilema de querer fazer o bem, mas ainda fazer o mal, está na humanidade. O querido apóstolo Paulo dizia, né? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Porque nós estamos nesse trânsito. Então, Deus nos oportunizou o recomeço diariamente. E precisamos saber usar isso com toda a inteligência que Ele também nos ofertou. Ser misericordioso é um caminho para a edificação do reino do Espírito em nós. Essa é uma das nossas buscas nessa encarnação. Mas não fiquemos preocupados, porque aquilo que nós testemunhamos aqui e que não completamos, nós vamos seguir retornando até que aquela experiência esteja muito bem concretizada. E a virtude da misericórdia será adquirida por todos nós. E ela não precisa ser um motivo de preocupação. Ai meu Deus, eu ainda não consigo executar essa bem-aventurança na sua plenitude. Nenhum de nós. Mas desejamos profundamente conquistá-la. E é esse desejo que vai nos mover, é essa consciência aclarada que vai fazer com que nós
decidamos percorrer os caminhos do Evangelho. Já nos dizia Alcione, o Evangelho é um vasto caminho ascensional. E a cada oportunidade de recomeço, nós vamos aquilatando essas virtudes, até que um dia nos tornemos ali verdadeiros homens de bem, espíritos que já são moralmente elevados e por isso conseguem compreender cada vez mais. Esse tem que ser um dos grandes objetivos das nossas encarnações, o homem de bem. Esse projeto que os Espíritos nos apresentam de maneira lindíssima aqui nas obras da codificação e que nós precisamos tentar nos aproximar dele diariamente, sem martírio, sem penitências, mas com a clareza de raciocínio, com autoconhecimento, com as ferramentas que o Evangelho tem a nos oferecer e que a doutrina espírita também tem a nos oferecer. Que sejamos nós, luz do mundo e sal da terra, dando sabor à vida através das aquisições, dos valores, das virtudes que o Evangelho tem a nos ensinar. E nesse momento que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de todos vocês que estiveram conosco até agora, nos ouvindo, né, buscando esse entendimento da misericórdia, eu peço a todos que se coloquem aí numa posição confortável e que possam entrar em conexão com os amigos espirituais, trabalhadores da Casa do Caminho, os quais eu agradeço imensamente a assistência recebida durante a condução dessa palestra, na assistência de cada um de nós, para que esses amigos espirituais possam executar os passes magnéticos, né? A fluidoterapia à distância, alcançando cada lar, cada indivíduo, cada núcleo familiar, que as energias da natureza, obra da criação de Deus, possam invadir os nossos lares como brisa suave, a nos refrescar, as luzes do sol que nos aquece, a irradiar essa energia solar em nossas casas, em cada um de nós, auxiliando no reequilíbrio dos nossos chakras, proporcionando a intervenção das equipes de trabalho dessa casa de amor, na assistência a cada um nas suas necessidades. Pedindo esse Pai de amor e misericórdia que sempre esteja conosco, nos facultando esse entendimento, a experiência do perdão, as consolações que são ofertadas a todos aqueles que decidem seguir os passos do Mestre amado Jesus. Que a água que foi colocada sobre a mesa possa ser fluidificada, nos servindo também de alimento e de remédio, na reposição das nossas energias, no reequilíbrio das nossas forças. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Envolve todos aqueles irmãos recém-desencarnados e também aqueles que têm passado pelas provações das doenças, do abandono, da solitude. Dai conforto, Senhor, a todos nós que ainda sofremos, mas dai também esse entendimento que gera esperança em dias melhores. Fica conosco hoje e sempre, Mestre amado, que assim seja. Muito obrigada, meus amigos queridos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Um beijo nos seus corações.